Nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui novamente, Senhor, pela sua bondade, pela sua graça e pela sua misericórdia, nesse trabalho que estamos fazendo, que é a nona hora, a hora em que o Senhor foi crucificado, na hora em que Pedro subiu ao templo para orar e fitando os olhos naquele homem paralítico de nascença, disse: Olha para mim, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda em nome de Jesus. E nós estamos aqui também, Senhor, nessa nona hora, trazendo uma mensagem, trazendo uma palavra, trazendo um posicionamento que faz com que as pessoas rompam, saiam de ciclos de falência, saiam de ciclos de dor, saiam de ciclos de violência e se aproximem, e cheguem, e sejam tocados, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus estamos aqui, mas nesse nosso trabalho da nona hora que fazemos toda sexta-feira. Convido você para depois compartilhar essa live com pessoas que estão vivendo um ciclo de dificuldade, de opressão, porque os dias são difíceis. Pessoas que se sentem presos pelo vício, presos pelas drogas, presos pelo ódio, presos por uma situação desfavorável. A sociedade muitas vezes se torna violenta, ingrata, perversa. E nós estamos apresentando esse trabalho, apresentando os milagres, apresentando a resposta de Deus que houve no tempo de Jesus e agora vai ser no seu tempo, no meu tempo, no nosso tempo. Você crê nisso? Você tem fé para isso? Porque a palavra de Deus, ela diz que tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. A palavra do Senhor também nos diz: olha, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aquele que anda num caminho reto, este me servirá. Amém? Meus amigos, meus irmãos, como nós sabemos, a plataforma do YouTube, ela trabalha com interação de pessoas. E eu queria convidar você para, depois de você ouvir a mensagem, depois que você ser tocado, abençoado, você dê um like, se quiser dar até agora, dá também o nosso endereço para outros amigos, para que eles possam vir fazer parte da nossa família da fé, que estamos aqui toda semana, orando pelas pessoas, pregando a palavra e trazendo um posicionamento que ajuda você a romper, ajuda você a sair de ciclos perversos, ciclos de dor, ciclo de desordem espiritual. Eu trago sempre uma mensagem que traz posicionamento e traz direcionamento. A palavra do Senhor diz: o meu povo sofre por falta de entendimento. Então nós estamos aqui toda semana, enquanto o Senhor Jesus nos dê graça, nos dê saúde, nos dê força, nos dê internet, nós vamos estar aqui fazendo esse trabalho, orando pelas pessoas, ajudando você a sair, se movimentar de situações contrárias, de situações desfavoráveis e passe para um novo momento, uma nova fase, um novo ciclo, porque diz a Bíblia que perto está o Senhor daqueles que o temem. Nesta tarde também vou deixar um versículo na palavra de Deus que se encontra aqui no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículo 26 e 27, onde diz: E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilhavam, dizendo: Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Meus amigos, meus irmãos, nós vamos falar alguma coisa, antes de nós orarmos por todos, a respeito da manifestação do Filho de Deus aqui na terra. Como vocês sabem, Jesus veio aqui na terra para fazer coisas que nenhuma outra pessoa poderia fazer. Ele ia romper um ciclo de pecado, um ciclo de dor, um ciclo de uma humanidade perdida, porque você sabe que depois que Adão ele errou no paraíso, então veio a angústia, veio a dor, veio o sofrimento, veio o trabalho, veio o estresse, veio o esgotamento físico. E Jesus veio, segundo a Bíblia, assim como houve um Adão que trouxe para nós todo esse sofrimento, ele é um Adão que trouxe a resposta, o livramento. Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu já falei com vocês algumas coisas do milagre, mas nesta tarde nós vamos falar a respeito de quando ele estava andando, dos 3 anos e meio pregando e curando as pessoas, e uma grande multidão se aglomerava em volta dele.
pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam doentes, paralíticos, cegos, mancos, pessoas que estavam vivendo uma situação de total abandono. E aquela situação deixou todo mundo cansado, porque Jesus, embora ele é o Filho de Deus, ele estava num corpo físico, ele estava num corpo igual ao nosso. Então, fisicamente, ele estava cansado. Então, diz a Bíblia que ele pegou um barco e passou para o outro lado. E o barco, meus irmãos, eu acredito que ele é como uma rede, né? Ele movimenta. Eu acho que naquele momento Jesus repousou. E eu acho que é o sono, né? Porque além dele estar orando pelas pessoas, pregando para as pessoas, a Bíblia diz que ele ia no monte orar. E às vezes ele levava Pedro, Tiago e João com ele para orar também. Porque era uma guerra espiritual muito forte. Era uma guerra muito tremenda. As pessoas que pregam o evangelho sabem como é que é isso. Eu já dirigi trabalhos à tarde de libertação, irmãos, olhe, 2, 3 horas antes de começar o culto, você não sabe a opressão que é. Parece que o inimigo já começa a trabalhar, porque aquelas pessoas que vão ser abençoadas, aquelas pessoas que vão ser curadas, aquelas pessoas que vão ser transformadas, parece que o adversário sabe do encontro e da reação forte, do impacto que vai ter. Então a gente já começa a orar em espírito, sabe? Já começa a clamar, começa a interceder para que o Senhor tome a frente, para que o Senhor tenha misericórdia. Agora você imagine Jesus com aquela grande multidão. Eu acho que o inferno, irmãos, o inferno fazia tropa para atrapalhar, criar o caos ali. Mas neste momento, nós vemos um dos maiores milagres que nós podemos hoje testificar, ver e podemos falar a esse respeito. Quando ele diz que ele entrou no barco para orar, e que o barco chegou no meio do mar, levantou-se um grande vento e uma tempestade. Irmão, quem controla o vento e uma tempestade? O mar, sem vento e sem tempestade, ele já é um problema. Ele já é um problema. Porque qualquer coisa pode acontecer lá. Um tubarão muito grande, uma baleia muito grande, algum bicho, algum peixe muito grande, resolver criar alguma atrapalho para a embarcação. Pode ter uma falha mecânica, pode ter alguma coisa de errado. E agora vem o vento, mas vem a tempestade também. E diz a Bíblia, meus irmãos, que aquilo começou a sacudir o barco. Olha, irmãos, não deve ser fácil não, porque o barco deveria ser feito à mão, porque nós estamos falando de uma coisa de quase 2.000 anos atrás, mais de 2.000 anos atrás. Era um barco rudimentar. E eles estavam ali. Era um barco de pescaria, mas eles estavam ali, lutando. E com a experiência que Pedro e os demais discípulos tinham, porque eles eram pescadores, eles estavam, sabe, administrando até onde podia. Mas chega um ponto, irmãos, que a luta fica desigual. A luta fica desigual. E eles se sentiram de uma tal forma, meus irmãos, pressionados diante daquela situação. Eles pegaram e falaram: não vai ter jeito, vão acordar o homem, vão acordar o mestre. Quando a gente fala homem assim, quando ele tem alguém acima, né? Geralmente quando uma pessoa é importante, que ele está acima dos demais, né? Um presidente, um governador, uma pessoa que é o líder, assim, a gente fala o homem, então, quer dizer, é o pastor, é o grande, né? Vamos chamar Jesus. E diz a Bíblia que eles pegaram e foram acordar Jesus, mas talvez eles estavam tão com medo, assustados, que eu acho que eles pegaram e talvez sacoalharam o Senhor com força. Talvez no medo da morte, já na ânsia da morte. Será que eles pensaram que Jesus ia morrer debaixo d'água também ali? O barco ia afundar e todo mundo ia morrer, Jesus ia morrer também. Você vê que o medo, irmãos, ele aprisiona, né? O medo aprisiona. Quem que não tem medo, né? O medo, ele aprisiona. E eles pegaram, se aproximaram de Jesus e eu acredito que de uma forma que, sabe, ele estava dormindo, descansando, sacudiram ele assim. Quando ele acordou, ele falou: o que está acontecendo? Ele falou: Senhor, o vento e o mar, ele vai nos matar. Acorda porque perecemos. Acorda porque estamos no limite. Meu Deus, estamos numa situação contrária muito forte. E Jesus repreendeu eles, né? Ele falou: ainda não tem fé, homens de pequena fé? E disse para o vento: vento, cala-te, mar, sossega. E daqui a pouco veio aquela grande bonança e ele voltou a repousar. E os discípulos olharam para o outro e disseram assim: que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Lhe obedecem. Quero dizer para você que nós vivemos o tempo todo entrando, não num mar, porque nem pouca gente
tem acesso aos barcos, aos mar. Mas entramos em situação, sabe, e que parece que muitas vezes estamos só. Você quer ver, por exemplo, o que é um casamento? O que é um relacionamento? As pessoas, quando uma olha para a outra e fala, nossa, vai ser tudo de bom. A moça pensa assim, vai ser tudo de bom, encontrei um homem bacana, um homem legal, um companheiro que ele vai me dar filhos, depois os filhos serão nossa companhia, depois teremos neto. O homem olha para aquela mulher e fala, nossa, essa mulher ela vai dar continuidade àquilo que eu recebi da minha mãe, ela vai cuidar de mim, vai me acolher, vai me amar, vai me respeitar, vai somar comigo, com tudo que eu tenho. E, gente, até que as pessoas percebem que na vida existem reações. Muitas vezes o homem ele começa bem, mas depois ele se perde. Um se perde na bebida, outro se perde na droga, outro se perde no esgotamento físico, outro se perde na dívida. Outro se perde, irmãos, porque tem coisas dele mal resolvidas, que vem da família anterior dele já, vem da casa dos pais. Muitas vezes ele quer trazer da casa dos pais para a sua família, e traz a dor, e traz o sofrimento. E as pessoas falam, meu Deus, nós vamos perecer nesse relacionamento. E muitas vezes, não poucas vezes, irmãos, as pessoas procuram a igreja, procuram os pastores, e falam, pastor, nos socorra. Nos socorra, porque meu marido bebe. Ele não consegue parar de beber mais. Parou de trabalhar. Ele não tem forças nem mesmo, sabe, para dar atenção para os filhos. Olha, pastor, em casa acabou o diálogo. Ninguém conversa mais. As pessoas não conversam, mas é só discussão, é só briga. Então você vê, irmãos, que um casamento que poderia ser uma coisa muito boa se torna uma coisa muito tóxica. O homem, muitas vezes, ele trabalhava, ele trazia um pouco de dinheiro em casa, agora ele traz todo o dinheiro que ele consegue e é pouco. É pouco. Aquelas coisas, dívidas que pariu estaria dentro do controle, de repente foge do controle, aparece conta de todo lado. E muitas vezes, esses homens, essas mulheres, eles falam, meu Deus, será que Deus existe? Será que Deus me abandonou? Que situação contrária eu me encontro hoje? Eu quero dizer para você que o Senhor nosso Deus, ele ainda acalma a tempestade, mas ele acalma também situações desfavoráveis no relacionamento. Eu conheci uma mulher que quando ela casou com seu marido, eles não tinham uma educação econômica, eles não tinham assim, uma educação financeira de custos. E quando eles passaram a viver juntos, depois que eles alugaram uma casa, eles perceberam que pagando todas as contas não dá para chegar até o fim do mês. Você sabia que isso acontece com muita gente? A pessoa, quando ela está na casa dos pais, ela fica no chuveiro lá, sabe? E come, bebe, joga o resto de comida fora, pede comida fora. Ela não tem noção do que é chegar no fim do mês. E eles perceberam que chegar no fim do mês, faltava dinheiro. Aí veio o pai dela visitar ela lá. Ela falou, não vou chegar pro meu pai e falar do meu pai, viu? Faz 2 meses que eu tô casado e tô passando fome. Não é justo, meu pai me ajudou até o meu casamento, nós estivemos ali vivendo em família, eu tenho que ter uma reação. E ali eles chegaram e falaram, tá tudo bem, pai, nós estamos tocando a vida. E aí ela chegou pro companheiro dela, pro marido dela, e falou, olha, nós temos que pegar e correr atrás de salários maiores. Se o nosso currículo é fraco, vamos estudar, vamos aprender curso técnico, eu vou aprender a fazer pizza para vender para fora, vou fazer bala de coco vender para fora, vou fazer bolo vender para fora, e nós vamos vencer, vamos batalhar. E eles foram para o encontro. O marido dela, de repente, conseguiu, depois de um curso técnico, montou uma empresa dessas que monta antena, já deu uma melhoradinha. E aí ela começou a trabalhar tanto para fora, como trabalhar para o Senhor também, para a igreja. E Deus começou a abençoar ela, instruir ela. E ela voltou a estudar também. Para completar a história, irmãos, hoje ele tem uma empresa de instalar antenas nas casas, e ela conseguiu se formar até para advogada. Sabe por quê? Olhar para Jesus. Foram de encontro com Jesus. Voltaram-se. Não por Jesus que está dormindo,
como se ele estivesse dormindo no barco, como se ele estivesse dormindo na glória, como se ele estivesse longe, ou como se ele não existisse. Mas olharam para Jesus de uma forma, como se ele dissesse assim: Senhor, eu estou olhando para você. Os meus olhos estão olhando para o Senhor. Eu creio. Eu creio naquilo que o Senhor faz, eu creio que aquilo que o Senhor tem poder para fazer, eu creio que o Senhor virá de encontro. Não é um barco meu que está afundando no meio de uma tempestade, não estamos morrendo afogado, mas o meu casamento está no limite. Porque o básico, o necessário, nós estamos tendo dificuldade. Mas nós não estamos olhando para aquilo que pode nos afundar, nós não estamos olhando para aquilo que pode nos quebrar, nós não estamos olhando para aquilo que vai nos atropelar, nós estamos olhando para o Senhor, que traz vida, que traz esperança, que traz resposta, que traz livramento. E aqueles casal se focaram, batalharam. E hoje, meus irmãos, eles são pastores. Eles são pessoas que passaram por cima, administraram a crise, ficou para trás. Eu quero dizer para você, o Jesus que olhou para a tempestade de Pedro, o Jesus que olhou para a tempestade daquele casal, é o mesmo Jesus que olha para você nessa tarde, olha para a sua família, olha para a sua vida. Ele olha para você. Ele sabe que a situação sua é desfavorável, mas poderoso é o Senhor que ainda opera milagre. Já falaram para você que Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente? Jesus, ele não é do passado. Pedro é do passado. Tiago, João eram do passado. Paulo ficaram no passado. Esses pensadores que tem aí, Buda, Mao Tse Tung, morreram tudo. Você vai na sepultura dele, está tudo podre lá, os ossos deles. Mas se você for na sepultura de Jesus em Jerusalém, você vai ver que ela está vazia. Porque Jesus ressuscitou no terceiro dia e ele está vivo. E ele tem enviado, sabe quem? O Espírito Santo. Ele tem enviado o Espírito Santo. Ele disse assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Enviarei meu Espírito para que esteja entre vós. Saiba, no momento que você está vivendo, no caos que você está vivendo, na tempestade que você está vivendo, você não está só. Você não está só. Você sabia que nós, durante o período do nosso ministério, nós fomos trabalhar na rua. E muitas vezes, meus irmãos, aquela parábola, né? Depois eu convido você também para assistir nossas parábolas. Uma delas fala de buscar aqueles que estão na rua. Porque muitas vezes você vai conversar com um, ele está orgulhoso. Vai conversar com outro, ele está exaltado. Vai conversar com outro, ele acha que ele não precisa de Bíblia, ele não precisa de Jesus, não precisa de igreja. Ele falou, então vai até do cego, manco, aleijado, do morador de rua. E nós fomos, sabe? Não é fácil, não é um trabalho fácil, já aviso já. Hein? Se alguém está pensando em fazer, tem que escolher na ponta do dedo quem tem chamada. E as pessoas têm que estar muito posicionadas, porque é um trabalho de guerra, uma guerra muito forte, uma guerra muito ativa. Tem que ser gente que está transformado, porque o negócio não é fácil lá não, hein? E nós chegando lá, encontramos um moço, sabe, meus irmãos, total abandono, já bebendo, sabe, numa situação contrária. E nós sentamos para conversar com ele, e ele disse que ele era gerente de loja aqui na nossa cidade. Ele falou que ele era gerente de loja. O tio dele era dono da loja e ele era gerente. E ele vivia ali, sabe, tranquilamente, com um bom salário. Uma boa presença física, respeitado, entrava, saía, sabe? Jovem, cheio e promissor de futuro. E ele disse que ali ele pegou e tinha também seus relacionamentos, porque ele estava vivendo a sua vida lá na sociedade. E das pessoas que são jovens para adulto, ele se envolve com pessoas, eles não têm, muitas vezes, uma orientação como um pastor pode dar, como uma missionária pode dar, alguém que tem presença de Deus pode dar. Então, ele foi se envolvendo com qualquer pessoa. Ele se envolvia com qualquer um. E com uma dessas pessoas que ele se envolveu, eram essas pessoas, meus irmãos, que ficavam um pouco aqui, um pouco lá, pensando em fazer mal para os outros. E chegou um momento do relacionamento dele que ele falou, olha, eu acho que nosso momento acabou. Sabe, acabou. Nós estamos vivendo esse processo, irmãos, que pessoas, eles entram no relacionamento e elas acham que elas passam a ser dono da outra. Quando o homem quer sair, é conflito. Quando a mulher quer sair, é conflito. Mas eles têm que ficar juntos quando eles estão bem. Se estão bem, ficam juntos. Se a pessoa vai embora porque está ruim, se tivesse bom, ficaria junto.
Você está dividindo o pão, você está dividindo a água, você está, sabe, você tão feliz, se respeitando, para que ir embora? Aí vai embora quando a pessoa fala assim: "Olha, não tá bom, nós não estamos conseguindo falar a mesma língua, nós não estamos sendo pessoas iguais". E ele pegou e saiu desse relacionamento, segundo ele contou para nós, a história da vida dele, e ele foi, se envolveu com uma outra moça, de um nível bem melhor do que ela, uma moça já, sabe, que tinha já uma família mais estruturada, que podia dar uma situação, assim, de um casamento, de uma coisa de futuro. E o que aconteceu? Essa primeira moça pegou e foi atrás dessas pessoas que mexem com feitiçaria, que mexem com pessoas que travam a vida da outra. E por ele não ter cobertura espiritual, porque se ele fosse uma pessoa que frequentasse uma igreja, ele já não iria se envolver tanto com pessoas desse tipo. E também ele teria uma resposta de Deus na vida dele, mas ele provavelmente ele não tinha. Ele não tinha, ele é uma pessoa assim que ele, assim, como diz o povo aí fora, acende uma vela para Deus e uma para o diabo, sabe? No, no domingo tá na igreja, e na segunda, e no sábado tá na farra, tá na bagunça. Então ele é uma pessoa que ele não tinha cobertura espiritual para sua vida para reagir diante daquela situação contrária. E essa moça, segundo ele, falou que depois ele ficou sabendo, ela foi nesse lugar e falou assim: "Eu vou gastar tudo que eu tiver para que a sua vida acabe. Você seja uma pessoa que você não seja feliz na vida mais, sua vida perca estrutura, perca felicidade". E ele contou que ele começou a beber, depois ele começou a faltar do compromisso dele de gerente da loja, o tio dele perdeu a paciência com ele, mandou ele embora, e em casa também ele não tinha mais condição de trazer dinheiro para casa, começou a virar briga, discussão, conflito, e para onde ele foi morar? Ele foi morar na rua. Irmãos, você sabia que quem tem um intercessor, quem tem um amigo que tem o altar consertado, quem tem uma amiga, um amigo que tem negócio com Deus, quem tem um grupo de pessoas que serve a Deus, o altar, e meus irmãos, ele nunca está sozinho, ele nunca está sem resposta nesse livramento, mas o problema que nós vivemos que nos dias de hoje, Satanás tem levado muitas pessoas a virar as costas para a palavra de Deus, voltar as costas para a igreja, voltar as costas para as pessoas que servem a Deus. Eles estão se perdendo do prazer, na luxúria, na lascívia. Você sabia que Jesus, quando ele começou o ministério dele, Satanás se apresentou perante ele? Você sabia disso? Já falaram para você? Satanás disse para Jesus assim: "Olha, eu tenho riqueza, eu tenho prazer, eu tenho glórias, eu tenho luxúria, eu tenho os lugares de maior, sabe, de maior ostentação dessa terra. Tudo isso eu vou te dar se você vier após mim, se você me servir". E o Senhor disse para ele: "Não, Satanás, só o Senhor teu Deus servirás, e só o Senhor teu Deus adorarás". Mas tem gente, irmãos, que ele está ligado à bebida, à droga. Tem pessoa que está ligada ao orgulho, à soberba. Ela acha que ela tem que ter um carro para humilhar o outro, ela tem que ter uma roupa para humilhar o outro, ela tem que ter um relógio para humilhar o outro, ele tem que ter o tempo todo uma mentalidade, sabe, de soberba, de inchaço, de orgulho. Isso que leva as pessoas, muitas vezes, a se envolver com pessoas erradas. Não, eu tenho que ter o homem mais bonito, eu tenho que ter a mulher mais bonita, não, eu tenho que frequentar os lugares, sabe, que tá o pessoal da nata. Será que Deus está lá? Não, Deus não está lá, mas eu quero estar lá. Eu quero estar envolvido. Lança uma moça daquelas que dança com pouca roupa, uma moda, a pessoa quer comprar, nem que custe R$1.000, ela quer comprar, nem custa salário mínimo, ela gasta, porque ela precisa estar no meio, no auge, sabe, meus irmãos? E leva muitas vezes pessoas a isso daí. Passa em frente à igreja, ninguém entra. Tem uma Bíblia na casa e ninguém abre. Aparece um convite para uma reunião que vai adorar a Deus, ninguém vai. Aparece um cantor lá, olha, custa R$600 a entrada, a pessoa deixa de pagar a prestação, deixa de pôr gasolina no carro, deixa de comprar aquilo para pôr no prato, vai lá e vai, porque ele precisa estar lá também. E na igreja que é de graça, as pessoas não vão. E aquele homem, meus irmãos, ele foi para a rua mesmo, e os demônios tomaram conta da vida dele mesmo. Aí nós falamos para ele: "A gente pode fazer uma oração para você? Para Deus começar a trabalhar na sua vida e o Senhor ser o seu advogado, a tempestade que está te destruindo hoje,
Deus pode trabalhar e fazer de você uma nova pessoa. Ele falou: no fundo do poço que eu tô, qualquer ajuda que vir vai ser uma grande ajuda. Irmãos, nós fomos lá, oramos para ele, irmão. Aqueles demônios que estavam lá assumiram a vida dele, começaram a manifestar, começaram a cair por terra, rodopiar, e sai para um lado, sai para o outro. E eu falei: isso é só o começo, vamos embora, que nós vamos levar você num lugar, ali uma casa que Deus preparou na época para acomodar aquelas pessoas, né? Porque é difícil levar pessoas assim na casa, tem que ter um lugar próprio para eles, né? Sabe quanto tempo eles ficavam lá? 9 meses. É uma nova vida. Quanto tempo fica uma criança no útero da mãe? 9 meses, não é? A mãe ali alimentando ele aos pouquinhos, pelo sangue dela, pelo coração dela, pela respiração dela, pelo oxigênio dela. E as pessoas levavam lá, ficavam 9 meses. Sem compromisso de pagar água, sem compromisso de pagar luz, sem compromisso. Nós pedíamos, e nas igrejas pedia ajuda para levar para eles. Alguém ajudava financeiramente com um envelopinho. Entendeu, irmãos? É que nem aqueles amigos do paralítico, né? O paralítico não consegue ir até Jesus, pega os paralíticos, 4 paralíticos, põe ele, vai pro telhado e desce ele lá. Falei: eles não conseguem vir aqui, né? Vamos buscar esses homens lá. E levamos ele lá, irmãos. E expulsa demônio, E tempestade, daqui a pouco ele tem uma crise de... Sabe, meus irmãos, aquela crise de que a pessoa tem abstência de bebida, de álcool. Ele ficava bravo, ficava nervoso, queria quebrar tudo. E nós ali, em nome de Jesus, está cancelado também essa abstência de coisas ilícitas, de coisas que não prestam. Irmãos, e fomos orando por ele. Aí aquele moço, quando fomos apresentando ele de volta para a família dele, irmãos, a família dele nem acreditou. A família dele era da sociedade. Sabe quanto custa, muitas vezes, uma pessoa numa clínica para recuperar do crack, da maconha? Olha, às vezes custa 10, 15 mil reais e vai e volta um monte de vezes e não resolve. E aquele moço ali não foi cobrado nada da família dele. E nós pudemos apresentar ele de volta. Falei: olha, nossa parte, a tempestade acabou. Tem muita coisa para ser reconstruído, tem muita coisa para recomeçar, tem muita coisa para se fazer. Ei, eu quero dizer para você, se você está ouvindo essa palavra, pode ser que na sua casa não esteja problema de tempestade, não esteja problema de droga, não esteja problema de família, mas pode ser que esteja pessoas que têm um problema de desemprego, não conseguem arrumar uma profissão, não conseguem se organizar no trabalho, não conseguem conversar, não conseguem estudar. Eu quero dizer para você, não importa aquilo que oprime a sua vida, a sua família. O que importa, na verdade, na vida de cada pessoa, do homem e da mulher, é você estar posicionado de uma forma que o Senhor possa assumir a sua batalha. É fácil isso, pastor? Claro que não, irmãos. É claro que não. Se fosse fácil, todo mundo estava na igreja. Você tem que se esforçar muito para se envolver com pessoas que oram, pessoas que creem, pessoas que têm fé. Você tem que abrir mão, muitas vezes, de amizades que levam você para bebida, levam você para droga, levam você para promiscuidade, levam você para fazer coisas que vão roubar sua energia, roubar sua força. Pessoas que estão presas, muitas vezes, à vaidade, ao egoísmo, à ganância, à cobiça. Pessoas que têm coração cheio de ódio, pessoas perversas. Você tem que abrir mão dessas pessoas, porque eles trazem uma energia ruim. Eles trazem uma energia ruim. Eles trazem uma energia que quer sugar o que você tem. Você deve ter visto a parábola do filho pródigo, quando ele sai da casa do pai dele com dinheiro. Ele fica cheio de amigos, rodeado de amigos. Mas quando ele entra na escassez, quando eles percebem que ele não tinha nada para dar mais, aqueles bajuladores, aquelas pessoas interesseiras, aquelas pessoas, meus irmãos, que estavam com o olho grande apenas naquilo que podia proporcionar para elas, aquelas pessoas, meus irmãos, cheias de cobiça, uma a uma foram embora. E ele só ficou com a lembrança dele. Eu quero dizer para você, quando Deus entregou você para o seu pai, para sua mãe, você não tinha problema, você não tinha vício, você não tinha ódio. Quando o Senhor entregou você para os seus pais, você era uma pessoa, aleluia, íntegra, perfeita. Eu quero dizer para você que o nosso Deus, assim como Ele mandou parar aquela tempestade, mandou cessar aquele vento, o Senhor quer restaurar a sua vida. Eu estou falando isso porque Ele disse na sua palavra: vinde a mim,
todos vocês que estão cansados, que estão oprimidos, eu vos aliviarei. Meu Deus! Você pensa que é poucas pessoas que foram transformadas pelo poder de Deus? Você está pensando que é poucas pessoas que foram libertas? Você pensa que são poucas pessoas? A Bíblia diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo, e aquela que anda num caminho reto, este me servirá, diz o Senhor. Sabe o que ele disse? Você pode crer, você está comigo nesse momento, que nós estamos no mesmo pensamento? Ele disse assim: do Oriente e do Ocidente virão ladrões e prostitutas para sentar na minha mesa quando eu me assentar com meu Pai. Virão ladrões e prostitutas porque eles ouvirão a minha voz e eles se renderão ao poder da palavra, ao poder do Evangelho, e chegarão até aqui e eu os receberei. Precisa de uma palavra, precisa de uma fé, precisa de um arrependimento, precisa de uma renúncia, precisa de uma entrega. Mas da parte do Senhor não falta nada. Olha, irmãos, eu acredito que a maioria das pessoas que vê-se aquele ex-gerente caído na calçada, na bebida, na droga, poderia falar assim: ele que se vira, é problema dele. Porque cada um tem um problema, cada um tem uma luta, cada um tem uma responsabilidade. Mas eu acredito que quando nós estávamos lá, Jesus já estava lá antes de nós. Você crê nisso? Eu creio, eu creio. Eu creio, é muito forte isso, viu, gente? Olha, eu estou tocado aqui, muito forte isso. Eu acredito que Jesus fosse na frente. Eu acredito que Jesus foi lá antes de todo mundo. Talvez dias antes, sei lá, semanas antes. Falei: esse homem aqui, viu? Meu Deus, olha a situação que ele está, esse homem. Eu vou trazer alguns dos meus servos aqui. Eu vou criar uma situação favorável para que meu servo passe nesse lugar e veja a situação que esse homem está. E a gente fala: vamos fazer um trabalho, e vamos orar, e vamos visitar o doente, e vamos visitar o morador de rua, e vamos na guerra, e vamos fazer acontecer. Irmãos, é Deus se preocupando com pessoas que precisam, pessoas que estão sofrendo, pessoas que estão vivendo um processo de esgotamento total. E quando de repente a gente fala que vai, o Senhor já está lá na frente e visitou. E a nossa parte, meus irmãos, foi só convidar ele, orar por ele e levar ele para um momento de acolhimento, né? Como aquele samaritano cuidou daquele homem ferido. Eu quero dizer para você, o Senhor disse assim: meu Pai sempre trabalhou e eu trabalho até hoje. Você crê nisso? Posso orar por você? Posso abençoar a sua vida? Eu posso orar pela sua família, porque é isso que a gente faz o tempo todo. E eu faço isso aqui já indo para quase 50 anos e não estou cansado não, viu, gente? Estou na minha aqui, viu? Estou na minha aqui, né? Enquanto o Senhor falar que não é para aposentar, nós estamos aqui na batalha, estamos na luta, vamos fazer. E quero que quando ele voltar e me encontrar fazendo assim, cuidando daqueles que ele quer chamar para sua obra. E a minha dívida, meus irmãos, eu quero dizer para vocês, ela é impagável, porque quem cuidou de mim, quem me chamou, também não cobrou nada de mim. As pessoas que me trouxeram para o Evangelho me amaram de uma maneira muito responsável e nunca me pediram nada em troca. Se dedicaram, se esforçaram, me aconselharam, me deram acolhimento. Então, tudo que eu fizer para o meu próximo, meus irmãos, é pouco. É pouco porque, com a mesma graça que eu fui alcançado, é justo que eu alcance outras pessoas. É justo que eu ajude outras pessoas a chegar. Porque as pessoas que me evangelizaram, que trouxeram a palavra para a minha vida, foram instruídas pelos céus também. É por isso que o Senhor disse: de graça vocês receberem, de graça vocês dão também. Vão de encontro, tem oportunidade, tem condição, tem espaço. Por que não? Por que não fazer? Por que não ir de encontro? Eu posso orar pela sua vida? Quero dizer para você, nós temos um trabalho aqui no YouTube de todas as parábolas que o Senhor falou. Nós estamos fazendo uma jornada nas parábolas. E cada parábola que nós lemos, ele é ativa. Você vai notar, se você depois ver os vídeos, você vai ver, ele ativa uma coisa na mente e no coração das pessoas. Depois que nós passamos por todas as parábolas, você nunca mais vai ver Jesus como você viu até agora. Você nunca mais vai ver o Evangelho como você viu até agora. Você nunca mais vai ver, sabe, a relação de Deus e os homens como você pensou até agora. Porque em cada parábola, ele traz um corte, ele traz uma indicação, ele traz uma seta, ele traz uma placa. Olha, é esse o caminho. É nessa direção.
aqui você vai se dar bem. Aqui você vai ser feliz, aqui você vai ter êxito, aqui você vai ter vitória. Vai ser dessa forma, faça assim. Você vai ver. Toda semana, praticamente, nós estamos vendo uma parábola. A última que enviamos agora foi a do remendo novo em pano novo, né? E vinho novos em odres novos. Mas você vai poder ver depois. Venha fazer parte, venha visitar a nossa jornada nas parábolas e assista as próximas jornadas que vamos ter. Traga alguém, traga um amigo, apresenta o nosso canal para outras pessoas, dá um like, dá um positivo. Eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Vamos orar agora? Vamos apresentar tudo diante de Deus? Porque o mesmo Deus, o mesmo Espírito Santo, o mesmo Jesus que operou na vida daquele moço, daquele gerente, que operou na vida de Pedro quando eles estavam no mar, que operou na vida de tantas pessoas que são abençoadas, ele está aqui agora. Sabe por quê? Porque o livro de Hebreus diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não está morto, ele saiu da cruz há muito tempo, porque ele precisa de uma coisa, fé. Você tem fé para isso? Você consegue abrir seu coração? Você consegue se render? Você consegue fechar seus olhos algum minuto e falar, Senhor, eu estou aqui, me ajude, visita minha casa, visita minha vida, visita minha luta, visita, Senhor, a situação desconfortável que eu me encontro, me dá direção, assim como o Senhor deu para esses moços, assim como o Senhor deu para os apóstolos, para esse homem, me dá direção, me dá força. Eu tenho certeza que as coisas vão de encontro, porque assim como Jesus passou na frente, antes de nós, para visitar aquele moço, ele visita a sua vida, se você tiver fé, independente de onde você estiver, creia. Nós vamos orar nesse momento. Meu Deus e meu Pai, eu quero apresentar diante do Senhor essas pessoas que participaram desse momento de fé que nós estamos tendo aqui, um momento de romper. É um momento que traz um posicionamento que fala para a pessoa olhar, não para o problema, não olhar para o caos, não olhar para a desordem, mas olhar para o Senhor. Esse é o posicionamento. Assim como os discípulos olharam para o Senhor, assim como aquele moço pôde ouvir a tua palavra, visita agora, Senhor, aonde estiver chegando este vídeo, este áudio, esta casa, esta família, essas pessoas, que eles possam ser tocadas, que eles possam ser restauradas. Eu intercedo agora como teu filho, como teu servo, se houver alguma coisa entre o Senhor e essas pessoas, que seja derrubado por terra, derruba por terra as muralhas, derruba por terra, Senhor, o medo, derruba por terra, Senhor, a escassez, derruba por terra a angústia, derruba por terra, Senhor, o medo, derruba por terra, Senhor, qualquer coisa que possa criar um impedimento entre o Senhor e essas vidas, que esse trabalho está sendo feito, que sejam tocados, que eles sejam abençoados, que eles sejam enriquecidos com a tua palavra, com o teu poder, e que o poder do sangue prevaleça diante de tudo que tiver entrelaçando a vida deles, amarrando a vida deles. Você crê? Então receba, toma posse, seja feliz, seja abençoado, fique com Deus e até a próxima jornada. Aleluia. Até a próxima jornada nas parábolas. E sexta-feira que vem estamos aqui novamente, na hora nona, trazendo uma palavra, um posicionamento, uma resposta de Deus, alguma coisa que ajude você a romper, a sair e alcançar a bênção e a vitória. Amém?